Eu comprava de tudo que você pudesse imaginar. Fruta, não sei o que, dos Alpes, não sei da onde. Eu tava lá comprando pra ela fazer uma introdução alimentar mais ampla possível. Ela começou a diminuir. Se ela aceitava 10 alimentos, ela começou a diminuir pra 6, pra 5. Eu estudava e eu comecei a trabalhar. E aí eu me perguntava, eu falava, meu Deus, eu tô fazendo exatamente o que eu estou aprendendo. Mas eu ficava me perguntando, que horas é que essa menina vai levar esse negócio pra boca? Quando eu entendi que quanto menos eu focasse no comer, mais a criança se aproximava, eu falei, caraca, eu não acredito. Essa foi a descoberta pra mim. Eu falo isso pras minhas alunas, eu digo assim, esquece o comer. E hoje vamos receber no Beabá Cast ela, que é mãe profissional, minha filha, não tá podendo entender tudo que essa mulher faz. A gente tava aqui conversando antes, ela me perguntando como que eu faço, o que eu faço. Aí eu, kkkk. Olha quem fala. A gente vai receber aqui hoje a Adriana Vilaça e ela vai contar um pouquinho da história dela, do por trás dos bastidores, tá? Dela como profissional, como mãe da Laura. Estão preparados? Não estão, não. Adriana Vilaça, muito bem-vinda. Oi, Bárbara. Oi, pessoal. Como é bom estar aqui. Agradeço muito seu convite. Eu amei. Inclusive, eu já conheço a Adriana, ela nem sabia disso. Ela sabia porque eu contei pra ela quando a gente se encontrou. Eu lembrei, né? Eu lembrei, você me lembrou. Eu lembrei. A Adriana, ela é farmacêutica de formação e também de, né, muitos anos de carreira, né, Adriana? 20 anos, 21 20 anos. É uma vida, né? E assim, hoje ela trabalha numa outra coisa que ela vai contar pra vocês. Qualquer dica, mera coincidência. Mas ela, na época que eu me formei na faculdade, 2014, foi 2015? 2014, eu acho. Eu acho que foi isso. A Adriana deu uma palestra numa pós-graduação, ou foi num evento, eu já nem sei mais. Era um evento pros alunos que todo ano tinha. Eles convidavam alguns palestrantes, né, pra falar das profissões. Eu fui lá pra falar do curso de farmácia. Nada disso, né? Não, a senhora foi falar de ativo, forma farmacêutica. Minha filha, eu já... Não tem como eu esquecer. É verdade, porque foi pra nutrição. Não, e foi nessa palestra que eu conheci a ashwagandha. Eu nunca vou esquecer. Quando eu vi na agenda, né, Vilaça, falei, tá, né? Não me é estranho. Quando eu vi, falei, a gente conhece. E você que lembrou, né? Eu achei muito legal. Não, porque pra mim foi inesquecível. Porque, assim, foi realmente um dos primeiros contatos, na época, depois de formada, que eu tive com suplementação de uma forma mais avançada. E algo que hoje eu vivo muito, eu sempre gostei muito de suplementação, de toda essa parte de otimizar o tratamento dos pacientes. Então, sempre foi algo que eu estudei muito. E eu me lembro, não tem como eu esquecer, porque você fez parte, de certa forma, assim, não tem como, né, desassociar uma coisa da outra, até mesmo dessa construção pra mim. Porque minha filha foi uma palestra muito boa. Ah, obrigada. Foi assim, muito, realmente, eu falei, caraca, uau, é isso que eu quero. Então, assim, imagina, uma recém-formada, e a gente não sai da faculdade sabendo muita coisa. Não sai. É bem o básico mesmo. É bem muito, né, básico. Então, assim, recém-formada, e assim, vislumbrando todas aquelas possibilidades na minha profissão, e assim, foi muito legal, né? Então, que bom. Não tenho como esquecer, é impossível. Então, hoje, a Adriana vai falar um pouquinho dela aqui, da trajetória dela como um todo. E assim, quero te dizer que você é uma inspiração, tá? Obrigada. Desde aquela época mesmo, não tinha como ser diferente. E ao mesmo tempo, falar um pouquinho da maternidade, né? De por que a gente se reencontrou, né? As coisas se entrelaçam, né? Como que aconteceu tudo pra, inclusive, você estar aqui hoje. E aí, antes de falar, assim, de você como mãe, eu queria que você falasse mesmo de você como profissional, da sua carreira, do que você mais ama fazer hoje, né? Que a gente já sabe, eu não vou dar spoiler. A gente vai falar, né? Então conta, por onde você quiser começar, do jeito que você quiser contar. É assim, a química, porque eu vou além da farmacologia, né? Além dos suplementos. A química sempre me encantou, desde muito pequena, desde criança, né? Eu percebia que as coisas elas podiam mudar pela forma como a gente colocava, como as misturas aconteciam, então aquilo me encantava. E eu falei, eu quero fazer isso quando eu crescer. E daí veio a oportunidade de fazer a faculdade de farmácia, que era química pura, e eu amava, e fitoterapia, as plantas, e trabalhar com aquilo, e aquilo se tornava
tornar um medicamento. E eu sempre tive essa propensão e essa vontade de curar, de ajudar a curar pessoas através da química, e que aquilo se transformava do zero em algo que poderia trazer de volta a saúde, né? Fazer com que aquela pessoa não adoecesse também, né? A prevenção daquilo. Então, isso sempre me encantou. E daí eu me formei e comecei a trabalhar em farmácia de manipulação. Isso em 2005. Me formei em 2005. Já tenho 21 anos. E eu comecei logo que eu me formei, eu já entrei em uma farmácia de manipulação, uma rede muito grande em Recife, que foi onde eu morava, onde eu me formei. E essa rede tinha uma farmácia aqui, um ramo dessa farmácia de manipulação aqui. E eu vim pra cá, pra tocar essa farmácia. E era algo assim que eu sempre amei, porque eu conseguia fazer o medicamento do zero mesmo. Né? Porque a farmácia de manipulação, ela te proporciona isso. Você consegue ajustar exatamente a forma farmacêutica, a dosagem, e lá dentro, o farmacêutico que faz tudo isso. E eu sou farmacologista clínica também, né? E além de ser farmacêutica. Então, isso me deixava ainda mais propensa a fazer essas coisas do zero, essas medicações. Então, era algo que eu amava. E aí, como é que foi da farmácia pra culinária funcional saudável? De onde que surgiu essa ideia ou essa curiosidade, esse amor, né? Porque não tem como não ser amor. Porque a gente, assim, eu não tenho grandes habilidades culinárias, assim, não. Faço o básico bem feito. Meus pilongos gostam da minha comida e você sabe que a minha comida é bem... ela encanta. Sei, ela dá aquela magia. Mas é um negócio muito simples, assim, é sempre muito simples. Mas eu amo fazer, porque eu acho que quem gosta de cozinhar gosta, realmente ama muito. Então, quando foi que você descobriu e também quando que você decidiu transformar esse amor, essa vontade em um negócio? Quando foi? Tem tudo a ver, né? A cozinha, ela é química. Você fazer um doce, principalmente um doce funcional, um doce saudável, sem açúcar, sem leite animal, sem trigo, é uma química bem complexa que envolve. E essa química, ela também pode trazer de volta a saúde para as pessoas. Então, na verdade, o propósito era o mesmo. Sim. E eu vi, na verdade, a necessidade. Eu tinha a necessidade de começar a fazer coisas diferentes, que não tivessem esses ingredientes, pela minha própria saúde. Eu descobri várias intolerâncias alimentares, uma sensibilidade grande ao glúten. Eu não sou celíaca, mas eu tenho uma sensibilidade grande intestinal ao glúten. E uma intolerância muito grande à proteína do leite de vaca. A caseína. E o açúcar, que realmente já me fazia mal, me inflamava. Então eu percebi que eu precisava, se eu cuidava da saúde das pessoas, eu precisava também cuidar da minha saúde. E eu me vi presa nisso e comecei a buscar soluções para isso através da culinária saudável. Eu já tinha hábitos muito saudáveis. Na minha casa, desde muito pequena, minha mãe, ninguém falava nisso, mas a minha mãe já fazia a própria ricota. Minha mãe fazia o iogurte. Era lindo, assim, de ver. Ela sempre tinha salada na nossa casa, não entrava refrigerante, né? E ninguém ainda falava nisso. Isso há 30, 40 anos atrás, ninguém falava nisso. Sim, verdade. E minha mãe já prezava muito por isso. Ela não deixava a gente tomar aqueles achocolatados, enfim, aqueles iogurtes industrializados. Então, eu já tinha muito essa qualidade alimentar, né? Essa alimentação mais saudável. Mas essas restrições alimentares me fizeram buscar ainda mais essa parte química da coisa. E eu comecei a fazer bolos e doces, que é algo que eu gosto muito. Todo dia eu tenho que comer um docinho. E tava gerando em mim realmente muitos problemas de saúde. E eu aumentando a cada ano. Eu tinha vários, eu fazia endoscopia, então eu era sempre inflamada. Eu tinha muita gastrite, problemas gastrointestinais, inflamações como geral, vivia alérgica. E aí, quando eu dei um basta mesmo, comecei a estudar sobre isso e a testar mesmo, né? A química lá na cozinha da minha casa. E foi dando muito certo, depois de um tempo. A gente foi acertando, errando, imagina. até acertar mais do que errar e até só acertar. E começou a dar muito certo. E eu sempre gostei de presentear as pessoas, né? Tanto que eu falei pra Bárbara, antes da gente começar o podcast, que minha mãe ensinou que sempre que a gente é convidada a algum lugar, a gente tem que levar alguma coisa. É
importante, é carinhoso a gente levar algo como agradecimento. E nada melhor do que a gente fazer algo com as nossas próprias mãos. É totalmente diferente do que a gente comprar algo, né? Se a gente tem esse dom, é importante a gente fazer. E eu comecei a dar para algumas pessoas, né, de presente, a partir daquele momento que eu me sentia segura que aquilo tava gostoso, Sim, que aquilo tava bem feito. Sim. Isso há mais de 15 anos atrás, eu comecei a fazer isso. E as pessoas começaram a gostar e a me pedir novamente: ai, Adri, mas eu não quero dado, eu quero comprar, né? O que você faz é tão lindo, é tão gostoso. E eu falei: nossa, isso é possível, né? É possível que eu tenha uma renda extra com isso, trabalhando em casa, estando perto dos meus filhos, tendo mais liberdade de horário, de tempo, de fazer no meu tempo, liberdade financeira. Sim. Então, tudo isso foi, ao longo do tempo, me levando para esse caminho dos doces saudáveis. Então, começou de uma dor. Sim. Depois se tornou ali uma possibilidade, foi testando, foi desenvolvendo, depois se tornou carinho para outras pessoas e depois se tornou um negócio, né? Uhum. Então, é o melhor tipo de negócio que existe, na verdade. É aquele que vem do coração. É aquele que você faz com muito amor. Porque, querendo ou não, serviço, né? Serviço, você servir, é a melhor forma de você realmente compartilhar o dom que você tem. Então, assim, vocês vão conhecer, porque eu vou deixar aqui o arroba dela, pra vocês verem o trabalho que ela faz. Mas assim, além de delicioso, não é só delicioso. Também é bonito. Também é caprichado. A gente começa a comer com os olhos. Exata. Isso é verdade? Tanto que, no outro e assunto que a gente vai... isso também, né? A gente vai falar sobre isso. No outro assunto que a gente vai entrar, a gente vai até falar como isso é verdade. E todo esse capricho, esse carinho é algo que faz com que aquela pessoa... É muito mais do que um doce, é muito mais do que um produto. Já passa a ser justamente isso. Eu adoro... Eu recebi, eu ganhei. É uma experiência. Né, eu adorei, porque eu falei, meu Deus, olha que coisa linda. E ela falou, é de maçã e tal. Então, assim, eu sou muito fã, né? Não posso ficar falando muito, mas... A gente falou de um pouco disso. E agora, vamos entrar um pouquinho nessa visão da Adriana mãe. Justamente por isso que a gente acabou se reencontrando. Né? Quando foi que você começou a perceber que não tava tão legal a alimentação da Laura? Então, assim, o que te fez procurar ajuda com relação à alimentação da sua filha? Claro que você já veio ali de uma trajetória de que você já passou por desconfortos gastrointestinais, você provavelmente teve repercussão disso na sua alimentação, tanto que você teve que fazer um 360 graus em coisas que você já comia saudável, mas que você teve ainda que aperfeiçoar mais para que você tivesse conforto. Então, você já tinha ali uma preocupação talvez maior, né, por conta de toda a trajetória. Então, o que foi que te fez ficar preocupada e buscar ajuda, né? Fala um pouquinho disso, até porque a gente tem muitas mães aqui que às vezes podem estar vivenciando algo parecido e não sabem para onde ir, o que fazer, né? São sinais, né, Bárbara? E eu agradeço muito a Confeitaria Saudável por me proporcionar estar perto dela para observar. Sim. Porque a criança, ela dá sinais desde muito cedo. E às vezes a gente não consegue perceber, ou porque não está tempo suficiente, ou porque não está em casa, né? E eu, graças a Deus, eu consegui perceber que desde o iniciozinho da introdução alimentar da Laura, ela com 5 para 6 meses, ela já tinha uma propensão a não querer comer vários alimentos. Ela não aceitava vários alimentos. E eu achava isso estranho para ser uma introdução alimentar. Porque eu sou dessas mães que, como eu me alimento muito saudável e todo mundo lá em casa se alimenta muito saudável, eu comprava de tudo que você pudesse imaginar. Fruta, não sei o que, dos Alpes, não sei da onde. Eu tava lá comprando para ela fazer uma introdução alimentar mais ampla possível. Ela ter contato com o maior número diferente de alimentos possível. E eu percebia que realmente ela não aceitava vários, mesmo pela primeira vez. E ao longo dos meses que ela ia fazendo, eu ia percebendo que isso ia aumentando. Tanto que tinha frutas que a Laura nunca aceitou desde a introdução alimentar. Ela nunca chegou nem a provar, mesmo eu fazendo de tudo para apresentar para ela. E eu já achava isso um pouco estranho, né? Mas ela ainda aceitava um número grande de alimentos. Ao longo lá dos 9 meses, 10 meses, eu vi que isso aumentou muito.
isso ficou mais claro, mais perceptível. E ela foi restringindo o número de alimentos que ela aceitava. Então, eu conversava muito com a pediatra e tudo mais, e eu fui percebendo isso, mas ela ainda aceitava uma quantidade de alimentos, e depois dos 10 meses eu falei, não. Ela começou a diminuir ainda mais. Aqueles alimentos que ela aceitava e gostava, né, que ela aceitava com mais facilidade, ela começou a diminuir. Se ela aceitava 10 alimentos, ela começou a diminuir para 6, para 5. E uma coisa que sempre me preocupou com relação à alimentação da Laura é que ela não comia proteína, né? Ela excluía um grupo inteiro, ela só aceitava ovo. Então, como ela comia ovo todo dia, porque era a única proteína que ela aceitava, com 9 para 10 meses, ela começou realmente a enjoar, dar sinais de que não queria mais nenhum ovo. Então, isso me deixou apavorada, me deixou muito em alerta. Como você se sentia nessa época, assim? Até porque você se alimenta muito bem, como você trouxe, né? Ai, minha filha, tudo de variedade, pra você conhecer muito. Então, como você se sentia nessa época, assim? Como que era pra você? Pra mim era muito angustiante, porque a Laura sempre teve uma questão muito séria com o ganho de peso. Hoje está ótimo, tá naquela curva verde, Coisa linda, linda, maravilhosa, tudo perfeito. Mas a Laura, desde que nasceu, é uma batalha com... Na verdade, desde a gestação, a Laura já tinha um baixo percentil. Sim. Mesmo eu seguindo tudo, que a nutricionista que me acompanhava, enfim, comendo muita proteína, a Laura não ganhava peso como deveria, né, na gestação. E ela, por 50 graminhas ali, quando nasceu, não foi baixo peso. Então, ela vivia muito, muito naquela linha muito tênue. É ali, sempre uma preocupação, né? É, muito, porque ela ficava num patamar muito baixo ali na linha de desenvolvimento de peso. Então, a minha esperança era que com 6 meses da introdução alimentar, ela fosse, né, isso fosse deslanchar. Só que, por um tempo até foi, mas começou a retroceder. Então, isso já era um alerta muito grande pra mim e já me deixava muito angustiada. Sim. Então, eu precisava ter ferramentas para que a Laura aceitasse provar alimentos, né? Aceitasse mais. Tá. E aí, o que foi que te fez, afinal, me procurar? Assim, especificamente, não, vamos agora buscar resolver realmente essa seletividade alimentar de uma forma mais próxima mesmo. Vamos focar nisso. O engraçado é que eu não sabia que existia. Ai, não acredito. Apesar de eu ser da área de saúde e ser muito voltada nessa época, eu já tinha a confeitaria, já tenho confeitaria há 6 anos, né, quando eu te procurei, mas eu não sabia que existia essa possibilidade. Sim. E aí, num grupo que eu tava de mães conversando, né, a gente tava num evento, eu comentei sobre isso e uma das mães falou assim, Adriana, não, existe terapia alimentar. Eu falei, existe? Meu Deus, me senti assim, a mais retrógrada da face da Terra. Tem sim, e tudo mais, e a Bárbara é referência nisso. Aí eu falei, me diz onde é o contato, então ela me passou. E eu sou muito aberta a todas as ferramentas possíveis, terapêuticas, para a manutenção e recuperação e a prevenção da saúde, né? Sim. Por eu ser da área de saúde, então isso é muito mais fácil para eu aceitar. E tudo que fosse necessário eu faria. Então eu já fui logo no outro dia, eu sou muito obediente, no outro dia eu já fui, já liguei, já marquei. E eu fui muito, muito animada e muito esperançosa. E como foi que você sentiu, assim, já de início? Como que foi pra você conhecer, né, que existia essa possibilidade? E quando você se deparou, né, no processo, o que você pensou? Ai, fiquei mais esperançosa, ou então, ai, não sei. Depois do primeiro contato, fiquei, será mesmo? Porque tem até algo que eu converso muito com as minhas alunas, né, quando a gente tá falando do processo terapêutico da criança, de toda essa evolução. Muito do meu início de carreira. Quando eu comecei a trabalhar mesmo assim, não, eu vou focar em seletividade alimentar, porque eu vejo que tem muitas crianças passando por situações realmente muito preocupantes e até agora é aquilo que mais tem chegado até mim. Então, eu acho que mais do que sinal de que é nisso mesmo que eu preciso focar. E aí eu fui. Estuda. E a gente sabe que uma coisa é você estudar e ver ali, na teoria. Você vai fazer isso, você vai fazer, até a própria suplementação. A gente entende todo o processo, a gente sabe mais ou menos o que a gente quer, a gente tem um raciocínio, mas exatamente o que vai, a
acontecer, a gente não sabe, porque cada organismo é um organismo, né? E aí, com a terapia, foi um pouco assim pra mim. Eu estudava e eu comecei a trabalhar. E aí, eu me perguntava, eu falava, meu Deus, eu tô fazendo exatamente o que eu estou aprendendo. Da maneira que eu vejo aqui as melhores oportunidades com a criança. Mas eu ficava me perguntando, que horas é que essa menina vai levar esse negócio pra boca? Porque, assim, eu sou mãe de 3 filhos. A Isabela tem 16 anos. E a introdução alimentar da Isabela foi completamente diferente da introdução alimentar do Kalel, que eu já tinha muito mais conhecimento. E eu sou uma pessoa muito controladora. Tipo assim, na minha casa, eu sou a rainha. Então é muito assim, ó, gente, vai acontecer assim, assado, cozido, eu quero desse jeito. E a minha família meio que já me conhece e tá tudo certo. Então eu ficava imaginando, se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho hoje com relação a toda a seletividade alimentar, dificuldades alimentares, o que tem por trás, como que é a forma correta de lidar, eu tenho certeza que se meu filho não quisesse comer, eu ia forçar ele a comer. Eu tenho certeza absoluta. Então, pra mim também, eu passei por uma fase em que eu também precisei acreditar no meu trabalho e no processo. E claro, isso veio com a experiência, porque quando eu entendi, e o que foi que eu entendi? Foi o meu gatilho na época. Quando eu entendi que quanto menos eu focasse no comer, mais a criança se aproximava, eu falei, caraca, eu não acredito. Essa foi a descoberta pra mim. Eu falo isso pras minhas alunas, eu digo assim, esquece o comer e foca no processo. Só que você falar disso, vivenciando isso, mas você vir de fora. Tipo assim, eu nem sabia que existia terapia alimentar, aí agora eu sei. Tive um primeiro contato e a Nutri tá me falando que não foco no comer. Então, o que você achou de tudo isso? Como que foi sua primeira impressão? Como que você saiu de lá? Eu sou muito observadora. Eu sou muito observadora e um pouco autodidata também em várias coisas. A gente sabe. E aí, eu na primeira consulta que eu levei, tava até lá no WhatsApp, a secretária dizendo, não precisa trazer a criança necessariamente, esse primeiro contato. Falei, mas eu vou levar a Laura. Ela tem que ver como é que tá isso. Ela tem que ver a situação da criança, né? E eu falei, não, eu vou levar, porque eu não fazia ideia do que ia acontecer lá. Sim. Mas eu falei, eu vou levar, porque ela vai ver o temperamento, ela vai ver como a Laura se porta, e eu acho que isso é importante, né, pra ter esse primeiro contato. Eu não tinha noção de que eu ia chegar lá e já ia ter uma melancia cortadinha na mesa, mas assim, ninguém ia dizer nada, né? Então, quando eu cheguei lá a primeira vez, né, com você, e a Laura tava lá, e como a Laura é muito curiosa, ela foi explorando todo o ambiente enquanto nós conversávamos, e eu tava de olho em você e de olho nela. E vê-la com aquela curiosidade, com aqueles alimentos que estavam ali, que eu acho que era melancia, e tinha um outro alimento, e ninguém mandou em nenhum momento ela comer, e só estava ali disponível, e ela foi mostrando curiosidade. A partir da curiosidade dela, a outra terapeuta foi mostrando pra ela, olha, quer pegar? Olha, como é que é essa textura? E aquilo foi sensacional pra mim. Eu falei, eu tava conversando com você, tava vendo isso, eu falei, gente, falei, que magia é essa? Magia, é uma magia, uma mágica. E ela começou a comer, né? E a melancia era um dos alimentos que ela tinha parado de comer há um bom tempo. E que a gente não sabia. Não fazia ideia, né? Eu nem sabia que isso ia ter disponível alguma coisa pra ela lá, e nem vocês sabiam que eu ia levá-la, né? Então foram grandes e maravilhosas coincidências. E ela começou a levar a boca e a comer. Eu falei, gente... Então ali já me encheu de esperança, mais ainda. Eu falei, vai dar certo. Porque eu acredito muito na terapia, acredito. Sim. Mas eu não sabia como é que a Laura ia reagir. E em quanto tempo ela ia começar a dar respostas. Sim. Mas pra nossa maravilhosa surpresa, para nossa alegria, já na primeira, né? Ela deu ótimas respostas. Sim, ela tem muita curiosidade, né? Muita. E realmente também a faixa etária dela ajuda muito. Porque ela tá numa fase de muita exploração. Muita exploração. E tudo que a gente traz pra ela de uma forma responsiva, ela tende a se abrir. Claro que ela explora do jeitinho dela, né? Tem momento que ela senta, tem momento que ela vai, tem momento que ela volta. Mas ela tem a oportunidade. E hoje, né, já também aí ao longo dos anos em que eu fui conhecendo muitas mães, eu fui conhecendo muitas crianças, eu fui percebendo que quando a mãe acredita, é outro mundo, sabe?
completamente diferente. Claro que, às vezes, é necessário um tempo para que a confiança possa ser construída. Sim. É uma construção, né? A gente não se conhece no primeiro momento. A gente vai construindo uma relação, porque também não tem como não ter esse vínculo, né? Para que a gente possa ir encontrando maneiras juntas, para que a gente possa ir entendendo cada particularidadezinha, tanto da criança quanto da família. E, às vezes, realmente, esse tempo leva um pouquinho mais. Mas no caso de vocês, já foi tudo muito realmente aberto. Inclusive, por isso, eu quis te perguntar um pouco disso, porque pra mim ficou muito claro, desde o início, o quanto que você já se predispôs, quanto que você já se entregou no processo e já falou, não, eu sei que vai dar certo, e tanto você acredita e acreditou desde o início que tem dado realmente muito certo. E aí, ninguém aqui sabe ainda exatamente, né, dos detalhes disso que eu tô trazendo, então, queria que você contasse um pouco como que era antes, né, logo antes, que você já falou um pouco, mas assim, de repertório, algumas coisas que você tinha muita dificuldade, até mesmo de rotina, se você quiser falar um pouco dessa parte. E o que foi mudando ao longo desse processo? O que mudou e como que tá hoje? Como que você enxerga a alimentação da Laura agora, depois desse tempinho? Acho que a gente tá aí uns 2 meses. Né? Uns 2 meses juntos. Parece até tempo. Que é muito mais tempo. E é pouco tempo. Você falou 2 meses, eu falei, nossa, só. É mais ou menos uns 2 meses, mas já parece uma vida. É assim, realmente eu acho que a observação dos pais com relação à criança faz toda a diferença, é essencial. E eu reparava que a Laura, ela não se interessava na hora da refeição. Primeiro que aquele cadeirão era uma coisa da cadeira de alimentação, era um gargalo, né? Ela não queria ficar ali. Eu tentava tornar aquele momento um pouco mais agradável, enfim, trazer coisas pra ela, mas eu sentia que era uma limitação ali, aquele espaço, aquele cadeirão. Além de não ser interessante pra ela ficava muito irritada, ela queria sair o tempo todo, então já tornava aquela hora da alimentação ali muito desgastante, não era prazeroso pra ela. E já existia uma tensão minha também, né, desde muito antes, porque eu tinha essa pressão em cima dela para que ela comesse, porque ela precisava ganhar peso, então também tinha essa angústia interna minha. E aí, querendo ou não, a criança sente tudo. Ela não entende, mas ela sente o que a gente tá sentindo, né? Então, eu comecei a achar que aquilo tudo tava errado. Até porque eu fui uma criança muito seletiva alimentar. Então, eu tinha muita empatia pelo que a Laura passava e eu não queria que se repetisse ali o que eu vivia. Porque minha mãe, naquela época, não sabia nada, então minha mãe me deixava até 3, 4 horas da tarde na mesa pra eu comer. Eu só saía da mesa depois que eu almoçasse ou que eu jantasse. E aquilo pra mim era um tormento. E eu chegando perto da hora do almoço, eu já começava a ficar angustiada com vontade de chorar. Eu era uma criança de 5 anos, 6 anos ou um pouco menos. Então isso mas era o que ela sabia fazer. Ela tentava me ajudar da forma que, né? Sim, claro. E eu não sentia fome mesmo. E eu lembro muito dessa época, me marcou muito. E eu não queria que a Laura passasse por isso, né? Então acho que é por isso também que eu fui tão aberta à terapia alimentar. E era muito angustiante. E eu percebia nela uma falta de interesse. Além da falta de interesse, quando a gente colocava o alimento na colher e oferecia pra ela sempre, uma coisa que me chamava atenção, que ela sempre olhou antes o que tinha ali no alimento, o que tinha ali na colher. Ela olhava, eu falei, gente, essa criança de 9 meses, ela vai saber o que tem nessa colher? O que ela tá olhando? O que ela tá analisando? Não é porque normalmente nessa idade a criança nem tchum, que botou na boca ela vai. Mas a Laura não, ela tinha essa percepção muito aguçada. E aí ela fazia assim, não. Então ela já falava não há muito tempo, desde muito pequena. E eu falava, como é que pode isso? Isso não tá normal. O que essa criança tá dizendo? Não, ela não sabe nem. E eu dizia, filha, você nunca nem comeu, é tão gostoso. Não. E ela já se irritava. E eu não queria forçar. Eu não
queria que aquilo se tornasse ainda mais, né, ruim do que estava sendo. E depois da primeira, né, realmente, porque ali foi uma apresentação, na primeira consulta, foi uma avaliação, na verdade, né? E na primeira terapia propriamente dita, com você, a forma como você abordou a Laura, aquela mesinha com as cadeiras no tamanho dela, acessível para ela, aquela liberdade que ela tinha de ir, olhar o ambiente, mexer em alguma coisa e voltar pro alimento, a questão de em nenhum momento dizer vamos comer, né? Que era uma coisa que eu fazia muito. E eu tive muita humildade de aprender, né? De entender que aquilo que eu tava fazendo tava tudo errado e tá tudo bem, né? E casa de ferreiro espeto de pau, porque eu achava que ia ser a coisa mais linda do mundo, a introdução alimentar da Laura, e que a alimentação da Laura ia ser ótima e que ela ia comer de tudo, porque eu oferecia realmente de tudo. E eu já sabia fazer lanchinhos saudáveis, muita coisa sem açúcar. E com 10 meses ela já estava liberada para comer várias receitinhas adoçadas com tâmara, com passas e parará. E essas receitinhas, esses lanchinhos iam muito bem. Era ali o que estava salvando. Mas o alimento mesmo in natura não ia. Né? E eu falei, gente, a menina vai viver de receita? Não dá. Então, quando ela começou, e eu lembro que me marcou muito, que ela nunca tinha comido carne vermelha na vida dela, porque eu não ia enfiar na goela dela, e ela nunca tinha aceitado. E chegou na terapia com você, eu acho que vocês fizeram uma pipoquinha de carne e fizeram um pirulito, né? Com um ganchinho, não foi isso? Foi. E aí ela olhou, né? E, gente, aquilo ali foi em câmera lenta, sabe assim, slow motion. Eu tava desse lado e ela aqui, e ela aí, e eu aqui olhando, gente. Eu fiquei assim, eu segurei o choro, de verdade, eu segurei a emoção, porque eu falei, gente, é a primeira vez que minha filha comeu carne. Então, e toda a sessão eu filmo alguma coisa, né? Pode reparar. Eu filmo, mando pros avós, e tu fica falando, pai. Eu vou ficando, porque pra mim é muito legal fazer parte disso, desse momento, muito importante, sabe, dessa experiência. Foi uma felicidade sem tamanho, né? E eu gravo até hoje alguns momentos, primeiro pra ficar na memória, né? E a gente sempre vê e lembrar dessas sessões, algumas partezinhas, e pra família acompanhar também como é bonito ver essa evolução dela. Sim. E como quando a gente tá aberta, a criança também recebe dessa forma. Então, pra mim é uma vitória, é como se estivesse sendo uma vitória minha também, essa vitória da Laura. Mas super é. Né? É pra mim, assim, é música pros meus ouvidos, sabe? Até porque eu não sei o que te marca, né? E quando você fala pra mim, assim, significa muito. Porque o meu trabalho, ele é muito difícil. Não é tão simples você ajudar a manter a regulação de uma criança que tem dificuldades, sejam elas quais forem. Porque às vezes é uma textura, às vezes é alguma coisa visual que ela fica com um pouco de fica temerosa, tem um medo do novo, ou então às vezes é uma pressão que ela sentiu no passado e a gente às vezes nem sabe. Eu não sei exatamente a bagagem que a criança traz naquele momento. Então eu busco de todas as formas acolher aquela criança. Eu quero que ela se sinta ali tão bem que ela queira de novo. Esse é o meu objetivo, é que a experiência dela com aquele alimento, com tudo aquilo que a gente proporciona, seja tão legal que ela, seja divertida. Eu queria fazer aquilo de novo. Tanto que toda quarta-feira eu digo, vamos pra tia Bárbara. Aí ela faz, tia Bárbara. Pra ela é agradável, ela gosta, é divertido, pra gente também. E eu noto muito que, assim, uma coisa que acontece muito, assim, em todas as famílias que eu acompanho, assim, se eu pudesse tirar um retrato, assim, eu tiraria. Porque é como se o semblante mudasse. Porque, sabe? A gente consegue notar que a mãe fica mais tranquila. Por mais que não esteja perfeito ainda, porque é um caminho. E às vezes vocês vão, em algum momento, receber alta da terapia alimentar e não necessariamente vai estar tudo no repertório da Laura. Mas com certeza, eu já tenho hoje uma mãe muito mais segura. Eu já tenho uma mãe que consegue encontrar formas de lidar, de ofertar, de entender a filha. E eu já também tenho uma criança que já tem outra visão da alimentação. E isso é o suficiente para que vocês consigam caminhar também. Então, para mim, isso é muito
importante. Saber disso me motiva e me ajuda também a estar sempre buscando cada vez mais dar esse suporte, sabe? E é impressionante, assim, porque como a gente aprende e vocês dão essas ferramentas para que a gente faça em casa, para que a gente continue essa abordagem diferente em casa, a gente consegue colocar em prática no dia a dia. Então, realmente, foi uma mudança total de hábitos lá em casa com relação à hora da alimentação. O que você entende hoje que você não entendia antes? Eu entendo que hoje a criança precisa estar incluída no preparo daquele alimento. Nem que seja o cortar a cenoura lá na mesinha dela, do tamanho dela, lá sentadinha, e a gente cortando juntas a cenoura crua, para que ela, né, sinta aquela vontade de pegar, de explorar, essa inclusão da criança faz toda a diferença na aceitação do alimento. E é interessante porque realmente em nenhum momento a gente tá proibido lá em casa de dizer hora do nami-nami de comer. É assim, Laura, olha que legal! Uma cenoura, uma beterraba. Olha, Laura, franguinho. Vamos ver como é que esse franguinho é? Como é que ele tá? Ele tá durinho? Ele tá crocante? Né? E cadê o dente forte da Laura? O dentão forte, mostra, né? Então, são formas da gente abordar, e eu me vi muito mais criativa nisso, né? Porque você dá o direcionamento e a gente vai colocando a nossa criatividade ali para deixar aquilo lúdico de acordo com o momento, né? Tem dias que ela quer um livro para estar lendo junto, para estar vendo as texturas junto da alimentação. Tem dias que ela quer pintar junto da alimentação. Tem dia que ela quer uma música, né? Tem dia que ela quer alguma historinha. Como apresentar aquilo naquele momento? Então, eu percebo que a terapia é para a Laura e pra gente. Com certeza. Totalmente. Eu concordo com isso muito. E a gente busca formas de deixar também o próprio alimento, né, mais interessante. Até isso que você trouxe do pirulito, eu nem lembrava do pirulito de carninha, de bolinha de carne, que a gente chama de pipoca de carne, porque até muito disso que você trouxe, a forma que a gente fala faz diferença. Se eu falo pra criança, prova essa cenoura, é uma comunicação. Se eu pego a cenoura, corto e digo, escutou o barulho que fez no meu dente? Fez croque. Outra comunicação. A criança vai receber isso de outra maneira, porque eu tô trazendo ali possibilidades. E a possibilidade dela ter uma curiosidade dessa forma é infinitamente maior do que se eu disser, prova, come aqui, né? Já muda tudo. Então, que legal que você entendeu muito disso, porque é o segredo do sucesso. É realmente você dar oportunidade pra criança, o quanto for possível, porque ela aprende através dessas experiências, né? A gente vai criando repertório de aprendizado alimentar no nosso filho. Ela vai entendendo qual que é a pressão que ela tem que colocar naquela textura, ela vai entendendo como que ela corta, ou seja lá, como que ela leva até a boca, se ela morde lá atrás no molar, se ela puxa aqui na frente, e a gente vai fazendo para que ela também saiba como fazer. E você sabe, Bárbara, que eu lembrei de uma frase que você usou, porque eu teve um momento lá que eu falei assim, gente, mas assim, todo dia eu vou ficar nessa lenga-lenga com a Laura de ficar não sei quanto tempo de inventar coisas e tal. E aí eu comecei a ficar um pouco angustiada com isso. Eu lembro que você falou assim, dá trabalho? Dá trabalho no início, mas é só no início. Depois ela já vai mudando e as coisas vão ficando mais fáceis, né? Ela vai comendo mais facilmente e eu percebo essa evolução hoje. E eu internalizei isso. Vai dar trabalho e tá tudo bem e vai ser por um tempo. Isso. E a presença precisa acontecer muito do cuidador. Muito. Porque terceirizar isso vai deixar esse caminho muito mais longo, mais demorado. Com certeza. Ai, que ponto lindo que você trouxe. Essa escolha que eu... porque, assim, realmente foi uma escolha que eu fiz bem lá atrás no meu primeiro filho, que eu queria estar realmente mais próxima, né? Mais presente em casa. E essa história de tempo de qualidade, né? Não é quantidade, é qualidade. Ok, mas precisa ter quantidade
quantidade, sim. Sim. Né? Porque se você vai para qualquer empresa e você diz assim, olha, são 8 horas de carga horária, mas eu vou trabalhar 5, mas eu vou trabalhar com qualidade. Ninguém quer saber. Não. Você tem que dar 8 horas lá, Exato. diárias. E eu penso muito assim, para os meus filhos eu tenho que dar qualidade e quantidade de horas, de tempo mesmo. E eu percebo que quando eu tô lá com a Laura, ela é muito mais fácil, flui muito mais fácil. Porque você é o amor da vida dela. E a Eu forma sempre também falo como a isso gente e eu aborda. falo isso muito pros pais, quando eu tenho essa oportunidade. O maior objeto terapêutico que existe é a mãe e o pai. Porque a criança naturalmente já tem um vínculo construído, é seguro, ela sabe que é seguro, então vai fluir muito mais. E essa disponibilidade que você trouxe é realmente muito importante, de tempo, de qualidade e de emoção, sabe? Uma disponibilidade emocional, porque eu noto às vezes, e eu falo muito isso abertamente, porque eu sou muito clara, ou busco ser, né, o mais clara possível durante todo o tratamento. E sempre digo, não vamos chegar do 0 ao 10 rápido. A gente vai do 0 ao 1, do 1 pro 2, do 2 pro 3, até a gente chegar no 10 e depois a gente pode chegar até no 100. Só que a gente não consegue resolver, às vezes, anos de problemas alimentares em 1 mês, 2. Apesar de que a Laura tá, né, dando uma aula em 2 meses e já, nossa, a gente já avançou muito. Mas não são todos os casos assim. E a gente tem sempre muitas variáveis. Então, como você trouxe, a disponibilidade é importante. Não é porque eu sou profissional especializada que eu vou conseguir pegar uma criança sozinha, sem apoio da família, sem disponibilidade da mãe, do pai ou da avó, de alguém que realmente possa estar com a criança e fazer um milagre. É 1 hora por semana, né? É 45 É minutos. 45 minutos, ainda é semana. menos. Então, se ela não tem essa continuidade em casa, ela não tem vai como. nunca ter esse hábito. Sim. Tem um ponto que eu gosto muito de falar, porque a gente sabe que existem, como você trouxe, né? Você tinha uma preocupação muito grande de coisas que você já tinha vivenciado, que você não queria que ela vivenciasse. Isso é muito verdade. E às vezes tem algumas famílias que chegam muito cansadas, sabe? Assim, já muito cansadas, muito exaustas. E para essas famílias eu sempre falo, olha, deixa comigo agora nesse início, porque eu vou buscar aproximar um pouco essa criança dos alimentos. E depois a gente começa a trabalhar um pouco mais em conjunto, com você tendo um pouco mais de regulação pra estar comigo. Porque eu sei que às vezes tá tão cansativo que não dá. Porém, é preciso entender que esse é um início. Mas que, como você disse, depois a gente vai precisar progredir. Eu não posso pegar a criança sozinha e resolver tudo, porque não é meu filho, não mora comigo, só tá lá 45 minutos por... Eu até gostaria. Seria muito bom. Mas não dá. Então, essa disponibilidade, ela faz toda a diferença. É a cereja do bolo do tratamento, né? Cereja do bolo, né? É, cereja do... É muito verdade. Faz muita diferença. Faz. Eu tô tão feliz, sabe? De te receber aqui. Também tô feliz muito de ver todas as conquistas. Agora a Laura já tá aí, né? Na carne, no frango. Essa semana a gente até peixe, a gente trabalhou. E você sabe, Bárbara, que essa questão aí do cuidador, né? Do pai e da mãe. No início, hoje eu já consigo várias refeições que a babá dê pra ela. Sim. E flui. Sim. Vai fluindo. Porque ela já vai modificando a forma como ela vê o alimento, a Laura, né? A gente também, o ambiente em casa vai ficando mais propício pra isso. Os funcionários vão vendo como você aborda, como você faz. E nas terapias também que participam, eles também vão se sentindo mais seguros e vai internalizando mais aquilo pra colocar em prática. Então, gente, tudo vai fluindo. É terapêutico. Tudo vai fluindo. E depois de um tempo, você não precisa ficar lá o tempo todo. Sim, a gente vai fazendo conexão o tempo todo de acontece uma coisinha, a gente aprende uma coisa. Acontece uma coisinha, a gente aprende uma coisa. E a mesma coisa pra criança. A criança que chega no primeiro dia é uma criança. A criança que está na terapia há 1 mês é outra criança. Totalmente. A criança que está na terapia há 2 meses é outra criança. Totalmente. 6 verdade. meses é outra criança. Não tem como a gente não ver. É impossível a gente não ver, porque fica no dia a dia, fica na cara. Fica tão claro que é impossível realmente não ver. E isso é muito legal. É muito legal. Porque, assim, a forma que ela coloca o alimento na boca, a forma que ela morde, como ela não coloca pra fora tantas vezes, como ela já consegue lateralizar aquele alimento. E tudo
tudo isso foi sendo desenvolvido pouco a pouco, passo a passo. E é realmente o que você trouxe, que eu falei, que eu vou falar de novo. No começo é mais difícil, mas depois vai ficando mais fácil. É claro que eu também não quero que você vire, tenha que ser uma entretenimento o tempo inteiro. Mas a gente sabe que no início a gente precisa encontrar uma forma de trazer a criança pra perto. Depois que você deixa a criança mais segura com os alimentos, ela já sabe o que é, ela já entendeu, ela não vai mais demandar tudo isso de você. Porque ela já aprendeu, ela já tá aprendendo, ela já tá avançada. Então acaba acontecendo naturalmente. Gente, é possível. É muito possível. É possível e assim, é muito gratificante, é muito bonito de ver a evolução dos nossos filhos, né? E isso vai fazer diferença na saúde emocional deles, na maturidade emocional deles, em como eles enxergam o alimento, em como eles lidam com a refeição e o comer no futuro. Sim. Em tudo, na nossa vida social gira em torno também da alimentação. A gente tá feliz, a gente comemora como? E como eles lidam com a comida, né? Sim. Essas compulsões alimentares, Com certeza. essa dificuldade de alimentação. Sim. Então, eu penso muito no Sim. pra frente, lá na frente. E olha só o paradoxo. Quando a gente parou de se preocupar com a quantidade, o que aconteceu com o peso da Laura? Nossa, eu fui agora na pediatra e ela falou, ai, Adriana, ela deu um salto de peso, de altura, ela tá na curva verde já em tudo. Falei, gente, eu vivi pra ver isso. Eu vivi pra ver isso. Legal. Né? E falei pra ela. Ela falou, como é que está a alimentação da Laura? Porque ela sabe a guerra que era. E eu falei, ela tá fazendo terapia alimentar. Está fazendo terapia alimentar? Eu falei, está. Como é lá? Né? Ela já me perguntou, como é lá? O que ela faz com ela? Uma lavagem cerebral que ela já pensou. E eu chamo isso de círculo virtuoso. Perfeito. É você fazer com que mais pessoas tenham acesso a essa informação, a que mais pessoas saibam o resultado disso e possam divulgar isso. É verdade. Né? Porque faz o bem. Sim, e tem um monte de criança que ainda não teve acesso a esse cuidado porque não sabe ainda. A mãe ainda não sabe que dá pra ter essa solução, né? Como você disse, eu nem sabia que existia. E tem muita gente que também não sabe que existe, né? E essa é uma das razões da gente estar aqui hoje, né? Assim, se eu não fizer nada na minha vida, pelo menos eu quero ter ajudado ali muitas crianças mesmo que não seja eu a nutricionista daquela criança, mas que eu possa de alguma forma propagar isso para que ela tenha um profissional bom ali capacitado para atendê-la, que a mãe tenha o conhecimento de por onde ir, como que isso deve ser feito, porque isso faz toda a diferença, né? Não tem como a gente ser mãe e não pensar em propagar, assim como você. Eu quero saúde para mim, eu também quero saúde para as pessoas que eu amo, as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu tenho ao meu redor. Quero muito te agradecer por estar aqui hoje, é uma honra. Obrigada, eu que agradeço. Meu Deus, como o mundo dá voltas, nunca imaginei na minha vida. E eu quero que você fale um pouco dos seus próximos aí projetos, né? Tá rolando um curso e tal, pra você ser uma aluna perfeita. É isso? Aluna perfeita. Eu tô sabendo, minha querida. Do curso perfeito. É como você falou, né, Bárbara? A gente precisa propagar o que faz bem, o que pode ajudar outras pessoas. Sim. O alimento, ele pode curar, ele pode manter a saúde e ele pode retomar a saúde perdida. Ele é vida ou ele é morte? Exatamente. E eu tenho muito esse projeto e essa missão, que é um propósito mesmo. É levar o máximo que eu puder de informação, de esclarecimento através da saúde, através dos doces. Sim. Né? Dos alimentos saudáveis. Então, eu resolvi abrir meu primeiro curso online, todo gravado, com opções de bolo, desde o iniciozinho, do que é o mix de farinhas para substituir o trigo, de como substituir o leite animal, de como substituir o açúcar, se for o caso, de como substituir por uma tâmara ou outro... Toda a química que eu amo e amo ensinar, porque na época lá que eu já dava palestras, eu amava disseminar informação, né? Boa informação. Nesse mundo hoje de redes sociais e de internet, onde a gente vê de tudo, bom e ruim, que a gente possa pender um pouco essa balança pro lado bom, que é levar conhecimento. Você reverberou em mim naquela palestra e hoje, talvez, aquilo que você plantou lá no início, tá voltando pra você. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. É o círculo virtuoso, né? Então, eu quero formar novas confeiteiras inclusivas.
Eu quero que outras pessoas consigam fazer doces tão gostosos, iguais aos meus, ou melhores do que os meus, para que elas possam disseminar saúde e uma qualidade de alimentação melhor para as pessoas. E que é possível, é acessível. É possível que as pessoas possam comer um doce gostoso e saudável, sem passar mal, né? Aquelas que realmente não podem o leite, o trigo e o açúcar, que elas se sintam incluídas também nos eventos, que elas consigam ter opções para elas ali, né? De doces saudáveis, de coisas que elas possam comer, que elas sintam vontade de comer um docinho e tenham a quem recorrer. Todo mundo merece um docinho para ser feliz, merece. gente, Também né? acho. E sem passar mal, sem causar um monte de desconforto depois. Os diabéticos podem ter acesso a isso também. As crianças, os bebês abaixo de 2 anos, eu faço muita coisa adoçada com fruta. E é lindo de ver. Legal. É lindo de ver como eles abordam aquele alimento, aquele bolinho, ou aquele mousse, ou aquele pãozinho, né? A Laura é a PLV, né? Então, tem isso também. Muitas crianças são diagnosticadas hoje e eu consegui disseminar isso para que todos possam comer um doce gostoso. É, assim, a minha meta, é o meu propósito. E que seja realmente bom, né? Isso. E eu tô aqui ajudando a divulgar isso, tá? Doce não é o problema é o açúcar. O problema é o que tá dentro dali. São os ingredientes que você usa. Se você usa antioxidantes maravilhosos, se você usa flavonoides, se você usa gordura boa ali, gente, aquilo ali vira um super alimento, fibras. Sim. Então, a química faz toda a diferença. O conhecimento, a técnica certa. Então, eu lancei esse meu primeiro mini curso, reabri até as vagas. Como é que, se alguém aqui tiver a fim de se inscrever no seu curso, o que tem que fazer? Entra em contato pelo Instagram, já tem o link lá, Aprender Comigo. Tem o link tanto de encomendas e logo abaixo tem o link do curso. Perfeito. Entra em contato comigo, já vai direto lá no WhatsApp comigo para saber tudo que você vai aprender, tudo que eu tenho disponível lá já de aulas gravadas. Já estou gravando o nível 2, porque esse é o nível 1 de iniciantes. Então, as mães das crianças que queiram aprender, para elas, para sua família toda, aquelas confeiteiras que querem dar um próximo passo e dar opções mais saudáveis cada vez mais. Sim. Eu recebo feedback das minhas alunas já desse curso, como elas dizem: Adriana, sempre me pediram opção saudável. Cada vez mais as pessoas estão procurando. Sim, porque as pessoas precisam. A gente tem que cuidar da saúde. E cada vez mais tá ficando claro que a alimentação mata quando ela não é saudável, quando ela não é boa, né? A gente praticamente, se a gente for olhar, a maioria dos industrializados que a gente consome é plástico. A gente come plástico hoje em dia. É um então, crime. assim, precisa mesmo disseminar cada vez mais e ser mais conhecido. Eu vou deixar o seu link aqui na descrição do vídeo, já direto já do seu Instagram. Então vai ficar muito fácil pra você. Clica aqui, vai no Instagram dela, você já se inscreve. Inclusive, às vezes, mães de crianças atípicas que vivem uma vida de terapia pra cima e pra baixo e querem desenvolver um negócio próprio. Nossa. De casa, você consegue trabalhar e ao mesmo tempo acompanhar seu filho. Então, é uma grande oportunidade, né? Então, é uma renda maravilhosa. É maravilhoso. Né? E você tá perto dos seus filhos e você conseguir fazer alimentos que o seu filho, por exemplo, com atipia pode comer. Exatamente. Que a gente sabe, né, que tem crianças atípicas que não podem leite, ovo, trigo. Sim. Eu também faço sem ovo. E atendo várias crianças com essa questão. E aprender isso é muito importante, porque te dá liberdade. Sim. Né? Você consegue fazer em casa. Se você quiser uma renda com isso, você também vai conseguir. Sim. E eu dou total suporte. As minhas alunas estão lá no nosso grupo, tá bombando. E elas vão fazendo, vão testando, vão colocando lá naquele grupo de WhatsApp. E elas estão conseguindo avançar. Ainda tem um apoio. Você não vai mais se sentir sozinha. Então tá tudo certo. De novo, te agradeço muito. É uma honra te receber. Espero te receber aqui outras vezes. Quem sabe em outras oportunidades, até pra gente falar um pouquinho mais dessas receitas, desses bolos, desse curso maravilhoso, porque com certeza também ajuda o meu trabalho. Nossa, e você sabe, Bárbara, que junto desse curso eu tô dando um e-book de lanchinhos saudáveis para as crianças levarem pra escola. Perfeito. Olha aí, uma oportunidade incrível. Então, a gente se vê no próximo episódio. Se você conhece uma mãe que precisa assistir esse episódio aqui, ela tá passando aí por um aperreio na alimentação da filha dela, do filho dela. Ela precisa conhecer um pouco o trabalho da Adriana. Encaminha pra ela e a gente se vê no próximo episódio. Beijo!